Saudações, pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, essa semana então o Subway soltou uma imagem então na sua fanpage sobre o bacon, né? E eu compartilhei essa imagem e tal. Eles fizeram uma imagem aqui engraçada sobre a questão do bacon, que bacon é vida e tudo mais. Muito bem, vamos lá, olha lá. Bacon maior que tudo, né? Uma foto bonita de um bacon aqui. Aí colocaram assim no texto, complete, bacon maior que vida, tudo, o infinito, o universo. Né? Compartilhei isso, tal, tudo mais. Não demorou nada, começou o choro. Né? O que é esse choro? São das pessoas protetoras e os heróis da humanidade que vão salvar o mundo através da salvação dos animais. Né? Aí, claro, que começou aí as pessoas a falarem contra e tudo mais. Aí começou esses vegetarianos imbecis começar a ir contra o esquema do Subway. Fizeram a seguinte imagem. Lá, colocaram o Subway aqui com sangue, bacon maior, riscaram tudo. Né? Colocaram aqui, bacon é igual a morte, cadáver, tortura, massacre, assassinato. Aí, boicotar, vamos boicotar, né? Aí colocaram o seguinte texto: em tempos de comoção nacional com o caso das porcas resgatadas no acidente no Rodoanel, a mídia social da Subway Brasil resolve lançar uma campanha a favor do consumo dos restos mortais dos porquinhos, vulgo bacon. Oh, mas olha que comovente, né? Parece ou não parece provocação? No mínimo, uma falta de respeito com a dor dos animais e um descaso com clientes que compram a opção vegana, né, do cardápio deles. Aí começou o choro, né? Aí na própria foto que eu postei, veio o pessoalzinho chorando, querendo colocar videozinho dos porquinhos sendo mortos, para que nós possamos consumir a sua carne. Começou todo um choro desses idiotas e imbecis, tá? Agora, vamos lá. Aí algumas pessoas, não, mas você tem que pegar leve com essas pessoas. Você não pode ser agressivo com elas. Mas acontece, meus amigos, que essas pessoas, quando vêm com essa ideologia para cima de você, vocês precisam entender que essa ideologia, por trás daquilo que parece bom, existem intenções assassinas, sim! E essas intenções assassinas, elas vêm degradando, destruindo a sociedade já há anos. E vamos entender por quê. Vamos entender o que tem a ver a pessoa se tornar uma pessoa vegana. O que isso tem a ver, essa promoção dessa ideia também tem a ver com a situação atual que nós vivemos. Porque nós temos crises, porque nós temos problemas com desemprego. O que isso tem a ver? Então vamos lá. Vamos entender o seguinte. Primeiro, a produção, tá? As matérias-primas que vêm de animais, elas fazem parte de assim muitas coisas que nós consumimos e convivemos e possuímos e tudo mais, tá? É muita coisa. Eu vou ler algumas coisas que são extraídas de animais para construção, enfim, de várias coisas. Então vamos lá, ó: ácido caprílico, ácidos graxos, ácido esteárico, álcool cetílico, albumina, almíscar, aminoácidos, carmim, caseína, cera de abelha, colágeno, elastina, equaleno, esterol, gelatina, glicerina, queratina e etc, 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 etc. Todas essas coisas que são extraídas dos animais compõem muitas coisas que nós usamos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, cremes cosméticos, remédio, açúcar refinado, fertilizantes, aromatizantes, gelatinas, velas, detergente, amaciantes, plásticos de cera, borracha, cordas de instrumento, aqueles maconheirinhos veganos que ficam geralmente em pracinhas públicas, em rodinha, tocando violãozinho, salvando o mundo. Os instrumentos geralmente estão usando corda de origem animal, né? Spray de cabelo, shampoo, sabonetes, comida para pets é interessante. Esses mesmos idiotas que tem lá seu cachorrinho, meu cachorrinho, defendo o meu gatinho. A mesma comida balanceada e equilibrada, que geralmente paga-se caro por elas, são de origem animal. E eles dão pro cachorrinho deles, né? Condicionador, desodorante, decorador, tinta de cabelo, enfim, tinta de cabelo, uma porra, etc, etc, etc. Muitas coisas que nós usamos no nosso dia a dia vem de origem animal, tá? Então, primeiro, essas pessoas que são veganas, para mim, são todos hipócritas, todos! Por quê? Primeiro,
Pra postar todo esse monte de merda, vim falar bosta no meu Facebook, compartilhar essa merda, usaram computadores e celulares que ali contém várias matérias-primas que vêm de animais. Então, meu camarada, seja fiel à sua causa. Tire tudo da sua vida que possua, né, uma origem animal. Né? Aí eles propõem assim soluções. Aí que começa o problema. Né? Quais são as soluções? São assim outras maneiras de você se obter essas matérias-primas. Aí que está o problema. Algumas dessas substituições são mentirosas e as que são válidas, assim, você vai gastar muito mais, o processo é muito mais difícil, a extração do mesmo, é mais lento e você não consegue obter a mesma quantidade. Tá? Então vamos entender uma coisa. Eu vou ler um texto para vocês aqui, tá? Vamos lá. Prestem bem atenção, por Olavo. Karl Marx ensinava que a melhor maneira de estatizar toda a propriedade era o imposto de renda progressivo. Né? No Brasil, a legislação fiscal foi calculada para ser impossível de cumprir e para, desse modo, criminalizar de antemão todo proprietário, deixando-o à mercê do governo, que, a cada momento, decide quais as cabeças que vai cortar e quais as que vai deixar para depois. Assim, o governo pode ir estatizando tudo pouco a pouco, sem assumir a responsabilidade da estatização, ostensiva e sem parecer que é comunista. Isso é exatamente a proposta original de Karl Marx. Tá, ok? Agora, o que isso tem a ver com a questão vegana? Né? Então, assim, a partir do momento que você vai, no Brasil, colocando essas legislações que são difíceis de cumprir. Uma série de processos burocráticos que vai cada vez mais dificultando a empresa de funcionar. Ao mesmo tempo, essas outras pessoas fazem a seguinte proposta, que é que você precisa salvar o planeta. Tá? Então, para isso, você não pode matar os animais, você tem que colocar uma série de equipamentos que geralmente são mais caros, para você não destruir o meio ambiente. Então você vai encarecendo todo o processo para que a empresa possa produzir o seu produto final, né, para que ela tenha o seu lucro. Então você vai minando o lucro dessa empresa de várias formas, com processos burocráticos, dificultando a produção desse seu produto e com essa ideologia vegana dificultando a extração da matéria-prima. Então tudo contribui para o mesmo fim. Consegue perceber isso? Então você vai desestruturando as empresas, vai apresentando dificuldade, porque assim, vocês já ouviram falar que as pedras de tropeço não são as pedras grandes, são as pedras pequenas. Então se você vê uma pedra grande no seu caminho, você facilmente a contorna. E você coloca várias pedrinhas, a pessoa tropeça, ela tem que ir contornando, então você vai criando uma série de dificuldades. Tá? E ao mesmo tempo essa ideologia vai colocando na cabeça das pessoas aquele sentimento de culpa. Consegue perceber isso? Como é que funciona isso? Então assim, quanto mais culpada você faz a pessoa sentir, mais fácil você domina essa pessoa. Porque você como uma certa autoridade, você chega para essa pessoa e vai colocando assim, ó, tá vendo essa desgraça? A culpa é sua. Tá vendo isso aqui? É você que é o culpado. Então a pessoa começa a se sentir o lixo do planeta. Aí você fala assim, mas a pessoa começa a ficar preocupada. O senso de fazer o correto entra em ação e agora o que eu farei? Aí essas pessoas que colocam culpa, acham, eis aqui a proposta, é o que você tem que fazer para você se redimir da sua culpa. E qual é essa proposta? A implantação dessa ideologia assassina e destruidora. Então, quanto mais culpada a pessoa se sente, mais fácil ela é dominada. E é assim que funciona. Vocês não veem aquele papinho furado da questão racial? Que existe uma dívida histórica, ou seja, nós precisamos pagar por crimes que nós não cometemos. Coisas que aconteceu gerações e gerações atrás, nós temos que pagar por isso. As pessoas abraçam essa causa porque elas se sentem culpadas da escravidão do passado. Né? E isso funciona da mesma forma. Existem aquelas pessoas que dizem que, na verdade, o grande mal do planeta Terra, o câncer do planeta Terra, somos nós, seres humanos. Né? Então é uma espécie que precisa ser eliminada. Né? E assim, sabe o que eu acho mais interessante? Que essas pessoas que lutam por um planeta melhor, né? Essas pessoas que fazem essas propostas, olha para você ver, nós temos aqui várias contradições e vários absurdos, e a hipocrisia ela é suprema. Né? Então, muito bem, essas pessoas são hipócritas por quê? Porque elas sempre vão estar utilizando, algumas meninas que vão lá reclamar e defender os porquinhos estão extremamente maquiadas, e aquelas mais velhas eu tenho certeza que usam os seus cremes faciais, os seus cremes anti-rugas, né?
e estão lá, tudo de origem animal, estão lá protestando em defesa dos porquinhos, né? E assim, outro ponto da hipocrisia aqui, que seria o quê? Nós temos a opção de substituir essas coisas por a fazer a extração desses elementos através da extração vegetal. Então o que acontece? Nós temos no planeta um ser vivo, que é a planta, que também ela cresce, ela vive e tudo mais, e tem a mesma. Não podemos destruir a natureza, não podemos matar as árvores, não podemos destruir, mas não é vida também? Então de qualquer forma você está matando alguma coisa. Consegue entender isso? É muito contraditório, né? E assim, e essas coisas vão avançando, né? Vão avançando de tal forma que você vai sentindo cada vez mais sendo oprimido por esse tipo de ideologia e as pessoas acabam abraçando. O engraçado é que essas pessoas, não, porque nós somos o grande problema do mundo, temos que combater isso, combater aquilo. Ué, se você se considera o ser humano como o câncer da humanidade, você está, assim, você vai a fundo nessa luta. Se você é o mal, o que você está fazendo vivo, meu camarada? Se o ser humano é o câncer da humanidade, você está lutando para um mundo melhor, começa se matando. Não é? Vamos resolver o problema. Vocês conseguem perceber a falta de lógica nisso? Então, assim, quem quer eliminar o restante do mundo que não serve para nada? Essa classe dominante. Os ideólogos disso, eles têm interesse sim em exterminar o restante da humanidade para que eles fiquem com o mundo. Parece absurdo, mas não é. Tá? Eu vou deixar algumas informações e vídeo na descrição desse vídeo aqui, onde você vai ver que existe um projeto claro de extermínio de quase toda a população mundial, porque nós estamos destruindo o mundo. Só que quem que vai imperar? Os ideólogos que estão fomentando essas ideias absurdas. Tá? Então assim, pessoas, isso aqui é sim um absurdo. E ao mesmo tempo que você poda, né, esse esquema de alimentação, é sempre a propaganda funciona da seguinte forma, é tudo pela saúde, nós temos que ter uma alimentação mais saudável, só que é sempre uma propaganda, sempre funciona assim, sempre é uma propaganda alegando algo de bom, com uma ideia destrutiva por trás. Né? Então assim, conforme você vai podando, não podemos comer carne, não podemos comer isso, não podemos comer aquilo, em prol de algo bom, você vai destruindo e acabando com a saúde das pessoas. Existe sim a necessidade de consumo de proteína de carne vermelha. E quando você começa a podar isso, vamos lá, começa o quê? Primeiramente, você começa a baixar o nível de testosterona dos homens. Consegue entender? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou rapidamente ler para vocês. A falta de testosterona, o que provoca no homem? Perda de massa óssea, você começa a ter pouco interesse sexual, cansaço constante, problema de memória, alteração de humor, dificuldade de criar músculos e acúmulo de gordura, insônia. Você tem uma série de consequências que vai deixar a pessoa menos apta a ser, assim, um inimigo à altura. Então você acaba criando uma nação de homens fracotes, afeminados, que tem pouco interesse sexual, você atinge automaticamente a procriação da espécie aqui, que é do interesse desses caras, por isso que eles também lutam em prol do aborto, e geralmente todas essas pessoas que lutam em prol do aborto, eles também lutam por causas animais. Tá? Então assim, você acaba formando uma geração de bunda mole, um bando de bunda mole, tá? Que não tem condições de lutar contra as pessoas que estão colocando essa ideologia em prática. Vocês conseguem perceber como tudo está ligado? Crise econômica, deturpação de valores, esse amontoado de homens afeminados que nós temos por aí, são pessoas que jamais vão lutar contra esse movimento. Então você tem que formar uma nação de fracotes. Porque daí você precisa pisar em pessoas. E é muito mais fácil você pisar numa nação de imbecil e numa nação de fracote, que geralmente funciona junto. Essas pessoas geralmente são idiotizadas, fracas, afeminadas e covardes. Então você não tem homens para lutar. É assim que funciona. Então acaba se gerando todo esse quadro e você acaba ficando aí à mercê dessa propaganda e dessas pessoas que estão no comando. Tá? Agora eu quero tocar num outro ponto bastante importante, é sobre a importância do ser humano. Tá? Agora vamos entrar um pouco mais na questão espiritual, né? Que existe sim a ideia de afastar o homem da sua dignidade, rebaixá-lo a, abre-se aspas, dignidade animal. Porque quando você faz isso, o homem ele fica deslocado. Ele já está com um sentimento de culpa,
que foi ali colocado sobre ele se sente culpado, ele acha que tudo que ele faz é errado, mas ele perde o senso da importância, daquilo que a dignidade humana ela está acima de outras dignidades, da dignidade animal. Tá? Eu vou deixar também na descrição desse vídeo 2 vídeos do Padre Paulo Ricardo, onde ele explica muito bem sobre a posição animal e humana dentro da criação. E as pessoas precisam sim entender que os animais eles existem na mesma criação, mas eles estão submissos a nós. Tá? Então assim, claro e obviamente que tudo dentro de um limite, dentro de um bom senso, você usar dos animais para alimento, para vestimento e entre outras coisas, dentro do seu limite, nunca foi e nunca será errado. Eu já falei nisso no outro vídeo, sobre isso no outro vídeo. Você tem várias coisas e vários recursos. Você usar desses recursos com bom senso, não existe nada de errado. Tá? Você obviamente, não é porque você tem muito que você vai abusar, não é porque existe bastante coisa e várias coisas que você vai destruir. Você precisa ter um bom senso. Você não pode simplesmente ser sádico, torturar e matar, destruir animais, simplesmente assim por sadismo. Né? E isso está errado. Você está atentando contra a sua própria dignidade. Você vai usando de violência e de métodos absurdos contra animais, obviamente você está destruindo a sua dignidade. Tá? Então assim, dentro da existência, a dignidade humana está acima, sim. Tá? Em próprio Mateus 6,26, isso fica bastante claro. Observem as aves do céu, palavra de Jesus. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Sim, os seres humanos têm muito mais valor do que as aves do céu e todos os animais. Eu fiz um vídeo nesse meu canal onde eu mostro a importância do ser humano para Deus. Né? Onde Deus se fez homem e se deixou morrer, se deixou ser assassinado, né, pelos próprios homens para a sua salvação. Ou seja, Deus morreu dentro da existência física para a salvação dos homens. Ou seja, Deus fez isso pelos homens, pela espécie humana. Isso fica claro que existe um valor, existe uma diferença entre nós e os animais. Tá? Então você vê absurdos, pessoas chamando... colocando os animais como prioridade. E é óbvio que essas pessoas priorizam os animais e rebaixam os seres humanos, no entanto que são a favor do aborto. Tá? Então, pessoas, isso aqui, na verdade, é mais um tentáculo, tá, de toda a ideologia que nós enfrentamos atualmente. Tomem cuidado. Tá? Tomem cuidado com isso daqui. Então, aqui, mais uma vez eu ressalto. Todas essas pessoas que se dizem vegetarianos, na verdade, não passam de hipócritas. Tá? Alguns exemplos que nem, por exemplo, algumas condições de falta de visão da realidade. Pessoas que vêm ao aquário, tem um peixe pequeno ali dentro, né? E a pessoa às vezes olha para aquilo lá e pensa, existem casos assim, vocês vão se identificar com isso para que vocês entendam. Pessoal, oh meu Deus, mas esse aquário tão pequeno, esse peixinho pequeno aqui não foi feito para ficar preso nesse aquário. Ele precisa da imensidão do mar. Ele tem que ser livre para nadar no mar, em todas as suas águas. Peixe não tem noção de imensidão. Animais não têm noção de imensidão. Animais, eles seguem um instinto. Para o animal não importa que dia da semana o que é, assim, ele não tem senso de liberdade. Ele segue um instinto. Se dentro de um aquário ele está sobrevivendo, pouco para ele importa o tamanho do aquário. Ele só segue somente o instinto de sobrevivência. Então, quando um ser humano começa a tomar as dores de certos animais, ele está se vendo naquele animal. Ele está agregando sentimentos àquele animal que aquele animal não possui. Então ele cria um quadro de sofrimento porque ele se coloca na pele daquele animal. Então aquele animal não tem nenhum problema em estar no aquário ou estar num grande mar aberto. Para ele não faz diferença, desde que aquilo proporcione aquilo que ele precisa para sobreviver, que é o único instinto que ele segue. Aí a pessoa começa a sofrer porque o peixe está dentro do aquário. Entendeu? A pessoa tem algum problema interno, ela não tem uma percepção da realidade, que já é um problema óbvio, e ela começa a sofrer por um animal que não está sofrendo. Entendeu? E aí ela começa a abraçar a causa que é colocada, que você precisa lutar
pelos direitos dos animais, tais direitos que não existem, tá? Outro exemplo interessante também, eu vou até citar um parente meu que morreu há tempos atrás. Ele morreu com 100 anos, tá? Ele morreu com 100 anos, ele vivia na roça. Esse homem cuidou e fez uma família enorme, e esse homem, ele se alimentava somente daquilo que ele produzia na sua roça. Tudo que ele tinha na sua casa era feito através da banha e gordura de porco e dos seus animais. Ele comia carne de porco, ele comia todas as carnes possíveis, comia a vegetação que lá ele mesmo produzia, e esse homem morreu com mais de 100 anos. Com 80 anos, esse homem levantava cedo e ia para a lida. Eu convivi com isso, eu vi isso. Quando eu era criança, eu participava dos banquetes que eles faziam com os próprios porcos que eles matavam lá. E esse cara viveu fumando seu cigarrinho de palha. Ele viveu mais de 100 anos. Agora vai falar pra mim que comer carne vermelha, comer gordura faz mal? É uma puta de uma mentira isso. Né? Nós vemos hoje em dia tudo em nome da saúde. Você vê esses vegetarianos, você vê esses caras falando sobre vegetariano. Os caras são pele e osso, o cara não tem força nem pra pedalar uma bicicleta e tá lá. Não podemos matar, vamos comer aqui só a nossa comidinha à base de mato. Você dá um tapa nesse cara, ele é capaz dele morrer. Entendeu? Então, assim, existe pessoas, várias coisas que nos cercam, nos rodeiam com o único objetivo de nos destruir. Tá? Nós precisamos ficar atento a isso que está acontecendo, precisamos combater isso. E vocês não devem dar bola para esses idiotas. Você não pode entrar num debate com um vegetariano. Você tem que ridicularizá-lo. A partir do momento que você entra num debate com um idiota desse, você está levando em consideração como se a causa dele fosse válida, e não é. Não é. Por várias contradições que eu mostrei aqui. Tá? E esse rebaixamento todo do ser humano resulta em casos como, por exemplo, um vídeo que eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês verem também, que é o lance lá da velha história, daquele velho vídeo que a criança no meio do mercado chinês foi atropelada. Os caras olharam, passaram em cima, passaram com a primeira roda, passaram com a segunda roda. A criança ficou lá, as pessoas passavam do lado dessa criança e ninguém fazia nada. Ela foi atropelada de novo. Até que depois de muito tempo alguém pegou essa criança no colo e tirou de lá. Então vocês precisam entender o seguinte, essa situação mostra o quê? O desprezo e a falta de consciência da importância da vida humana. Né? E a China, ela é assim. E o que aconteceu na China? Nós temos lá hoje em dia uma mão de obra escrava, está tendo uma crise terrível lá. Eles foram completamente dominados por essa ideologia e depois estão sendo massacrados por um governo comunista. Mas esse governo só conseguiu tomar o poder através dessa inversão de valores, fazendo as pessoas acreditarem que a vida humana não vale nada. O ser humano não tem dignidade, salvando coisas e colocando a dignidade de outras coisas primeiro. Aí você tem esse tipo de resultado que você vê na China, enfim, esse absurdo todo. Ok? Muito bem, pessoas, eu vou deixar na descrição desse vídeo vídeos do Padre Paulo Ricardo explicando a questão da importância da vida humana, da posição do animal dentro da criação. Tá? As pessoas, principalmente você que é cristão, acorda para a vida. Você precisa ser um cristão de verdade. Cristão que defende essas causinhas animais, porque tudo é energia, tudo é Deus. Você é um idiota. Você não é cristão e você está favorecendo uma causa anticristã. E uma causa que está destruindo o planeta e está destruindo o país que você vive. Né? Então eu vou deixar vídeos do Padre Paulo Ricardo, vou deixar esse vídeo aqui também, né, desse caso absurdo, né, da criança que foi atropelada na China, tá ok? E algumas outras informações relevantes, é isso que eu coloquei nesse vídeo aqui, beleza? Muito bem, pessoas, estarei encerrando esse vídeo por aqui, um abraço a todos vocês, até os próximos vídeos, valeu, fui!